Olá, e o Com a Palavra encerra aí este mês em que prestou esta reverência, né? Já que a gente sempre teve, como você acompanha, grandes entrevistas com mulheres, mas este mês merecia realmente, a gente se dobrou a fazer esta reverência de ter apenas na pauta aqui e também, felizmente, conseguimos ter aí este padrão de excelência aqui que o Com a Palavra busca para você, dedicado a tendo apenas como entrevistadas mulheres. E para este encerramento, um currículo para lá de respeitável, um encerramento mesmo merecido. E a gente tira o foco de políticas para abordar sobre política de uma abordagem mais ampla com uma cientista. A gente tem o grato prazer de receber aqui cientista social pela UFAL, Universidade Federal de Alagoas, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, e doutoranda também em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Aqui temos o grato prazer de receber a professora Augusta Teixeira. Bem-vinda. Muito obrigada, Felipe. Muito obrigado, Acta, pelo convite. É um prazer estar com vocês falando sobre política. Mas antes de entrarmos na política, o mote referente a este mês, março, mês da mulher. Sempre se coloca aquela coisa, é todo dia de luta, e política é um desses ambientes de luta, sobretudo. Porém, pediria de ti um comentário sobre o mês de março. O mês de março ele é realmente um dia de luta, é um mês para a gente lembrar e tentar conscientizar que, infelizmente, a gente vive num país, na verdade não num país, numa sociedade extremamente desigual com as mulheres. Nós somos assassinadas diariamente por sermos mulheres, nós somos violentadas de forma sexual, de forma física, de forma psicológica, por sermos mulheres. Infelizmente, é uma violência de gênero, pelo motivo de nós sermos quem nós somos. Então, é um mês, acima de tudo, da gente cobrar políticas públicas, cobrar participação, tentar ocupar o nosso espaço, sermos protagonistas das nossas lutas. E como é que funcionaria, como é que se tem a política nesse caso, que a gente está falando mais política, o exercício de cargos eletivos para a consecução desses objetivos, a busca para dentro dessa luta aí? Primeiro, eu acredito, na verdade não sou só eu vou tentar trazer aqui um pouco também de ciência política, a Carole Pateman, que fala que apenas votar não é o suficiente para garantir participação. A gente precisa realmente ocupar esses espaços, a gente precisa começar a trazer mulheres para esses espaços, garantir uma paridade de gênero para mulheres, não só em Câmara de Vereadores, não só em Câmara de Deputados, mas também em outros espaços, como na Justiça. A gente tem agora no TJ 16 membros, sendo que apenas um é uma mulher. E isso não reflete a nossa sociedade, isso não reflete as nossas necessidades, isso não reflete o contexto que a gente vive. Então, a gente precisa lutar, não só para garantir esses lugares, mas para permanecer nesses lugares. Uma colocação que já fiz a outras mulheres por ocasião desse debate também, e que faço agora à professora Augusta Teixeira sobre esse enfoque daí. As mulheres se identificam, aí eu abordaria como a população de uma forma geral, enquanto eleitoras, não alguém que tenha a consciência, que tenha o preparo e toda essa bagagem de ciência, de conscientização que a ciência proporciona. Mas a mulher, mas o eleitorado de uma forma geral. Eu digo isso tendo como exemplo mulheres que votam em homens que têm atitudes misóginas, que fazem comentários nisso. A mulher se identifica isso uma violência, o eleitorado de uma forma geral, já que a gente tem, se a pessoa está lá, é porque foi eleito. E não foi eleito só por homens, teve mulheres entre os eleitores.
Na teoria, existe uma espécie de contrato sexual firmado, e ainda eu vou continuar citando a Carole Pateman, que as mulheres elas são sujeitas, elas passam por uma dominação sexual, inclusive na hora do voto, na parte política, uma dominação política. Então, infelizmente, sim, existem mulheres que votam, mas elas estão tão presas numa estrutura patriarcal que a gente vive na nossa sociedade que elas apenas continuam replicando esse comportamento. Mas é muito importante a gente ver que isso está mudando, ainda bem. Hoje a gente tem a maior bancada feminina na Câmara Federal, de mulheres, compostas por mulheres, apesar de Alagoas ter apenas uma mulher como deputada federal, mas nós estamos avançando aos poucos. A gente vai tentando conseguir essa representação e eu acho que o principal é a gente tentar garantir, através dessas mulheres, políticas públicas para reforçar cotas ou outras medidas, apesar das pessoas verem as cotas como algo, muita gente, na verdade, vê cotas como algo negativo, não é algo negativo, é algo que representa uma luta que as pessoas estão indo atrás dos seus direitos de representatividade. São grupos minoritários inseridos nessa sociedade que não são representados porque vivem numa estrutura de opressão. Então, essas mulheres estão ainda bem mudando essa perspectiva, estão começando a ver que ter outras mulheres refletem os seus valores na política, refletem as suas lutas, refletem aquilo que elas desejam. Então, eu acho que a gente está começando a mudar um pouco isso, mas nós precisamos cada dia continuar lutando para que isso vire realmente proporcional. Uma questão que eu pessoalmente tenho como, digamos, favas contadas é que qualquer mudança, toda mudança, passa por educação. Além disso, seria o que mais? Eu acho que a educação realmente é a base. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a debater sobre desigualdades, a gente passa pela educação. Então, você oferecendo para a população condições mais justas e igualitárias, que são coisas diferentes, para essas pessoas terem acesso ao conhecimento, o acesso aos direitos básicos como saúde, segurança, moradia, alimentação, a gente começa a perceber que as coisas podem ser diferentes. Mas eu particularmente acho que você falou tudo, Felipe, é a educação. Educação. A educação. Se você não tem educação, você não começa a abrir os seus olhos para as necessidades que passam. Você foca apenas no seu umbigo e acha que o único problema do mundo é aquele que você vive, quando não é. Quando a sociedade ela é extremamente plural e as pessoas passam por outros problemas relacionados à miséria, relacionados à falta de estrutura, de um Estado que realmente esteja presente na vida das pessoas, como o estado de bem-estar social. E só para a gente esmiuçar um pouquinho e fazer aí essa abordagem mais de ciência política, hoje a gente está debatendo aqui, essa distinção que tu fizeste. Uma coisa é a igualdade, outra... É a justiça, exatamente. A justiça, ela é aquilo que as pessoas precisam também. Apesar que igualdade também. Igualdade é você tratar os indivíduos como se eles fossem... Eu estou tentando não chover no molhado, mas as pessoas são iguais, elas nascem da mesma forma, elas têm que viver da mesma... têm que se verem como sujeitos. Só que a justiça é quando essa igualdade há uma falha e as pessoas estão tentando equalizar essa falha. É para isso que serve o acesso à justiça. Eu não sei se eu me fiz muito clara. Perfeito. E agora, no âmbito local, aqui a gente está nesses dias agora, finalizando março, iniciando abril, o momento aí do encerramento, né, da janela partidária em que todas as definições políticas, em momento em que todas as definições políticas devem ser feitas, deve sair, na tua opinião, inicialmente, o quadro, vamos por etapas, inicialmente, o grupo ligado ao governo do Estado. Qual a avaliação que tu fazes politicamente sob o prisma, sob a óptica da ciência política? A gente teve a saída do Renan Filho, recentemente, do governo, bem capaz, na verdade, ele vai sair para senador.
é o caminho mais lógico. O grupo dele apoia o Paulo Dantas, mas é algo complicado porque eu vejo muito como um tampão. Eu não acho que a imagem dele... Tampão. Eu não acho que a imagem dele tenha sido preparada por muito tempo para um governo, para ser governador. Eu acho que haviam pessoas do grupo há mais tempo que estariam mais dispostas a isso. Mas, devido a rompimentos, a gente sabe que não aconteceu. Então, o Paulo Dantas foi para lá, ele tem um histórico de toda da prefeitura, de batalha, e que ele teve muitos avanços, muitas conquistas, e agora como deputado estadual. Mas será que ele realmente é a figura que representa aquele grupo político? É a figura que tem força suficiente para fazer com que aquele grupo político perpetue no Palácio? Essa é a questão. Entre esses nomes que teriam se habilitado, inclusive, né, foram feitos aí, está o prefeito de Pilar, que, para ele, inclusive, ele era esse candidato natural. Concordo com essa avaliação? Sim, sim. Ele poderia ser um dos candidatos. Existem, a gente estava conversando, o Renan Filho, ele tem várias prefeituras que tiveram sucessos através do governo dele também, como reflexo das verbas, de todos os incentivos que ele produziu enquanto governador do estado. Então, houve esse repasse, houveram muitas obras, houve uma mudança mesmo, e vários prefeitos se destacaram nisso. É lógico que o grupo político ele deve se aproveitar dessa imagem dos prefeitos para lapidar para um possível governador, um possível senador. A ordem é muito clara, natural da política. Mas eu me questiono se esse grupo realmente construiu uma imagem com sucesso. Porque a gente vê que, lá vou eu utilizar exemplos, Alfredo Gaspar foi candidato à prefeitura representando esse grupo. Infelizmente, ele não ganhou, e eles estavam em conflito, entre aspas, claro, com outro grupo, que é o grupo do Rodrigo Cunha, JHC, do Arthur Lira. Essa representação são dois grupos majoritários aqui em Alagoas que estão nesse conflito por poder. Ou seja, desculpe interrompê-la, esse sucesso da gestão do governo, do governador Renan Filho, não é repassado para o candidato dele, digamos assim? Sim, não necessariamente o sucesso do Renan Filho enquanto governador reflete na transferência de voto para quem ele vai indicar. O jogo não está claro. Eu acho que a primeira derrota que ele teve nessa tentativa de sucessão política foi para a prefeitura de Maceió. Ele tem uma avaliação positiva no estado, mas será que essa avaliação é refletida na capital? E se ele não conseguiu a prefeitura desse município, da capital do estado, que ele é governador, ele vai necessariamente conseguir reeleger outro governador? Ele tem vários municípios que estão com ele, mas a concentração de eleitores está na capital. Ele vai conseguir transferir esses votos, ele vai conseguir que o Paulo Dantas ele construa uma imagem que agrade também essas pessoas? Então, temos que ver. Esse hiato entre a eleição de governador tampão e a eleição efetiva, a eleição direta, a eleição do governador tampão, vai ser 30 dias após a desincompatibilização efetiva. Nesse período assume o presidente do Tribunal de Justiça e prepara aí a eleição indireta, que é feita pela Assembleia. Essa daí é contada como sendo de sucesso para o representante do governo, seja ele quem for, muito provavelmente Paulo Dantas mesmo. E depois, né, haverá esse período, pelo menos 9 meses, até a eleição direta, em que este governador, possivelmente candidato também, vai concorrer à reeleição, para aí sim a sucessão efetiva da gestão Renan Filho pelos próximos 4 anos. Esse hiato, na tua opinião, ele deixa as coisas indefinidas ou, necessariamente, quem ganhar a eleição para governador tampão se elege depois? Não necessariamente. Tem muita água para rolar, muita coisa para acontecer. O cenário não está completamente definido. A gente está vendo agora os desdobramentos. Provavelmente o Rodrigo Cunha vai para a União Brasil. Provavelmente, talvez o JHC ganhe de todo mundo no primeiro turno.
A gente ainda está num cenário muito indefinido, em parte pelos líderes desses grupos políticos, por parte dos caciques, que devido às alterações, às mudanças eleitorais, ainda está tudo muito indefinido. Então, precisa ser feito um cálculo racional para ver quem tem mais chances de ganhar. E ainda tem muita coisa, não tem como a gente dizer se quem ganhar essa eleição indireta vai ganhar necessariamente a eleição para governo. E a gente vai para um intervalo. Já já a gente continua. Neste Braskem Explica, vamos falar sobre as atividades em Alagoas e o compromisso com o desenvolvimento socioeconômico do Estado. Juntas, as unidades do Pontal da Barra e de Marechal Deodoro geram mais de 600 empregos diretos e 2.000 indiretos, movimentando R$1,5 bilhão na economia local. Com o fim da extração de sal em Maceió em 2019, a unidade do Pontal da Barra ficou paralisada, mas todos os empregos foram mantidos. As atividades foram retomadas há pouco mais de um ano usando sal importado do Chile, que chega pelo porto de Jaraguá. Na fábrica de Marechal Deodoro, uma iniciativa lançada este ano vai produzir energia renovável e gerar mais de 500 empregos ao longo do projeto. E os postos de sal em Maceió estão sendo fechados ou preenchidos e monitorados, com todo o trabalho acompanhado pela Agência Nacional de Mineração. Acompanhe o Braskem Explica na TV, rádio, jornal, internet e no seu WhatsApp ou acesse braskem.com.br/Alagoas para saber mais. E a gente volta para este segundo bloco, também desde já agradecendo a presença da professora mestra Augusta Teixeira, analisando esse quadro, esse cenário político aqui em Alagoas. E a avaliação que a senhora fez é que a dificuldade de, principalmente o grupo do governo, de fazer um sucessor, de ungir, né, dizer, esse é o meu ungido, aquela... Tem muita dificuldade. O Renan Filho é um governador extremamente carismático, que fez um bom trabalho durante a pandemia, tem uma avaliação muito positiva, mas infelizmente não houve um trabalho de imagem de quem vai suceder ele. Ele teve vários nomes aí que as pessoas estavam cogitando o Aires, estavam cogitando o Santoro, se não me engano, estavam também o Alfredo Gaspar, são vários nomes, mas nenhum foi extremamente trabalhado especificamente para ser um sucessor do Renan Filho. E isso caberia ao governador fazê-lo? Cabe ao governador e a todo o grupo político que está por trás. Essa pessoa tem que ter um protagonismo também, tem que ter um apoio que vai além de ter essa constante cobertura de mídia. Então, agora que está sendo mais trabalhado, eu acho, talvez a imagem do Paulo Dantas, ele está comparecendo a mais eventos ao lado do governador, justamente focando nessa transferência de votos. Se você vota em Renan Filho, no futuro você vai votar em Paulo Dantas. Mas está fazendo isso, digamos assim, com uma certa pressa, com uma necessidade de fazer colar essa imagem. Sim, e é necessário fazer isso. Apesar da gente dizer ainda tem muitas coisas para rolar, mas na política, todo dia que passa é um dia a menos. E isso conta muito no relógio. Então, você precisa transferir, você tem que ter um timing muito certeiro para fazer essa transferência de votos, até onde ela vai. E se ela consegue chegar a todo mundo que votaria em você. E qual o papel de Arthur Lira nesse processo? Ele vai ser meramente um antagonista de Renan Filho, do governador Renan Filho, ou ele terá outro papel? Ele é outro grupo político que a gente tem aí. Sim. É um grupo totalmente diferente que também está dentro dessa disputa. Já tem a prefeitura de Maceió, que é uma prefeitura importantíssima, mas também tem outras prefeituras de interiores do estado. Ele, enquanto presidente da Câmara, tem sido muito bom por causa dos orçamentos, dos repasses de emendas parlamentares. Isso faz com que ele consiga mais apoio e consiga eleger mais pessoas, não só na bancada federal, como na bancada da Assembleia Legislativa, mas ele tem também a plena condição de ter um governador que chame de seu. A gente está vendo isso. Se realmente o Rodrigo Cunha for para a União Brasil, a gente sabe de que lado ele está, de qual grupo ele está, com quem caminha.
E tem também a questão do JHC, já que o Rodrigo saindo do Senado, quem assume é a mãe do JHC. Então, tem todo um cálculo, como eu já disse, um cálculo racional de qual grupo você tem que pertencer para essa disputa de poder. Mas, necessariamente, aí Arthur Lira continua nessa condição, almejando a reeleição e manejando esses candidatos indicados. Sim, sim. Poder é uma coisa que todo mundo quer. Poder é algo que, quando você toca pela primeira vez, você parece que não quer soltar. Então, o Arthur Lira vai ter que trabalhar para ser reeleito, porque eu acredito que vai ser fácil. Eu acho que no papel que ele está, para ele ser reeleito, eu acredito que vai ser fácil. Agora, dependendo do cenário, do contexto nacional, se ele for reeleito para presidente da Câmara, vai ser um impasse. A gente tem que ver como é que vai ser no âmbito nacional para as eleições da Câmara Federal. Mas é algo que pode ser muito bem trabalhado. Eu acho que os dois grupos eles mostram momentos de vitória e momentos de derrota. A gente tem que acompanhar o desenrolar disso para ver como é que vai ser. A gente tem uma peculiaridade, uma particularidade que eu acho que marca bem a eleição em Alagoas, o cenário em Alagoas, diferentemente de outros estados, que é o seguinte, foi a renúncia do vice-governador Luciano Barbosa para concorrer à prefeitura, que deixou toda essa situação aí para o governador Renan Filho e para a política de uma forma geral. Na minha opinião, na minha modesta opinião, isso foi um marco, algo que definiu esse cenário que a gente tem hoje. E, para além disso, a gente tem uma outra situação, na minha opinião, que é decisiva também, que era o seguinte: até 2 meses se tinha Arthur Lira com a força de ter como aliado o presidente da mesa da Assembleia Legislativa, deputado estadual Marcelo Vitor, que hoje está com o grupo de Renan Filho. Saiu, teve a briga pelo comando do União Brasil e ele migrou de lado. Seria quase que a mesma coisa, guardadas as devidas proporções? É um fato decisivo também? São fatores muito importantes, mas não devem ser considerados apenas esses dois. Eu acho que também a mudança das regras eleitorais atuais, elas influenciam muito a forma como isso tem se organizado. Existem outras figuras também ressurgindo, que é o Rui Palmeira, e agora ele na frente do PSD também é algo importante que a gente tem que frisar, também é um forte candidato a isso, mas eu ainda acho que o rompimento do Renan Filho com o Luciano Barbosa foi de todos o mais importante. O pior, eu acho que o mais sofrido, porque o Luciano Barbosa ele seria o herdeiro natural, vamos dizer assim, ele seria o sucessor natural para essa eleição enquanto governador. E devido a esse rompimento, a gente vê que não foi, e aí teve que fazer esse rearranjo de encontrar uma pessoa, uma outra figura política para transferir esses votos, tem mais trabalho. E a propósito dessa figura que citaste, o ex-prefeito de Maceió, Rui Palmeira, ele estaria na condição assim de esperando alguém que o convide para ser aliado, o convide para o palanque? Eu acho complicado isso, de dizer que ele está esperando. Eu estou enxergando o cenário atual, ele tentando correr atrás do tempo perdido, já que ele teve a desfiliação do PSDB, ele ficou um pouco mais apagado da política e agora ele está correndo atrás disso. Ele está agora como presidente do PSD em Alagoas e está lançando sua candidatura, está fechando suas alianças. Então, eu acho que ele está correndo, tentando correr contra esses dois grupos, contra o tempo e tentando se lançar como uma outra alternativa para esses dois grupos, por enquanto. E a propósito também, a figura de Rodrigo Cunha, o senador vai ser menos decisivo do que se imagina, ou na tua opinião, não? Eu acho que a gente tem que ir com calma em relação a isso. Por quê? Porque ele foi um fenômeno na eleição dele enquanto senador. Ele tem todo um histórico de
alguém que estava na luta contra a corrupção, ele surfou também na onda da Lava Jato, do combate à corrupção, em pautas muito importantes ele conseguiu se destacar. O problema é, essas pautas hoje ainda elas são iguais, na verdade, essas pautas que ele defendia antes, elas ainda estão tão latentes hoje, porque eu acredito que o problema hoje não é combate à corrupção, mas sim o fato de que tem pessoas passando fome, novamente no Brasil, tem pessoas que estão desempregadas, a gente está com níveis socioeconômicos desastrosos. Então, realmente, o combate contra a corrupção é tão importante assim? Qual é a plataforma que ele vai defender vai ser agora? A pauta dessa eleição. Exatamente. O que é que ele vai defender agora para conseguir aquela quantidade de votos que ele teve? Então, a figura dele, ele observando o contexto que nós estamos vivendo e ele aparecendo um pouco mais, porque ele está muito tímido, eu tenho notado, eu acho que pode ser mais interessante. Federação eleitoral vai ser algo realmente decisivo, ou a exemplo do que acontece em outras situações, em outras políticas, a miscelânea da política, quando levada para os estados, ela vai ser solenemente ignorada aqui, vai ser algo apenas protocolar. Vai ser decisivo. A questão da ideologia partidária, ela é algo que a população, o eleitor médio, ele não olha, assim, ele não se importa, porque a gente tem um viés muito mais personalista do que partidário. Mas, na prática, quando a gente vai falando diretamente para os parlamentares, isso é fundamental. Se você se alia com um partido que não vai conseguir tantos votos, você dá um tiro no seu pé. Se você faz uma federação, se você se une com alguém que não vai te colocar para frente, você está dando um tiro no pé. Então, é algo que deve ser levado em consideração e vai ser muito determinante, muito determinante. A propósito também desse tema que tu mencionaste, a ideologia, como a gente está vendo nesse governo, algo que está muito arraigado, o quanto ela vai ser decisiva para a eleição aqui, para o Estado. O eleitor vai votar por ideologia ou vai votar com esse viés mais, assim, a coisa mais pragmática, dinheiro no bolso, inflação menor, poder ter acesso à carne? A gente ainda tem resquícios, né, dessa polarização que surgiu nas eleições de 2018, não tem como a gente ignorar isso. A gente ainda tem lutas, por exemplo, anti-vacina, terra plana, esse tipo de coisa. Mas eu acho que ideologia ela não mata a fome de ninguém. E, infelizmente, como a gente já estava salientando, as pessoas estão passando fome, as pessoas estão desempregadas, as pessoas estão numa condição que há alguns anos atrás a gente não via. Então, o que é mais importante? É você ter condições de sustentar a sua família ou você defender uma ideologia específica? Eu acho que a gente está votando muito mais num plano de pôr em prática as coisas do que um plano das ideias, vamos dizer assim. Eu acho que vai ser muito mais preferível pelo eleitor pensar no seu bem-estar do que pensar em como ele desejaria a sociedade perfeita no plano das ideias. E a propósito também de questão de ideologia e essa pauta mais específica ligada a esta temática de cunho eminentemente social, e se me permite também, vou seguir o gesto aqui da professora, que é uma pauta eminentemente de esquerda. E eu perguntaria, e a esquerda nesta eleição no cenário local? O fator Lula como um cabo eleitoral vai fazer diferença ou será ainda aquela eleição bem alagoana, tendo à frente apenas os clãs que continuam mandando na política local? Eu acredito que vai fazer diferença. O apoio federal faz muita diferença ainda. Porque aqui a gente vê na última pesquisa que Lula, no Estado, ele está se sobressaindo dos demais. Historicamente e estranhamente, o Renan Calheiros, ele é aliado ao Lula. Sim, bem lembrado. Ele é um aliado do Lula, ele está sempre junto do Lula. É mais interessante ainda quando a gente vê que o Lula, ele aparece mais fotos com o Renan do que com as pessoas filiadas do PT local.
Então, eu acredito que vai fazer uma diferença, sim, principalmente nos interiores, porque a figura do Lula ela é muito mais exaltada, a gente pode perceber, nos interiores do que na capital. Isso vai se refletir em voto, ou seja, vai se refletir em mais eleições, mais cadeiras ocupadas pela esquerda em Alagoas? Pode ser que sim, mas eu ainda acho que falta um protagonista de esquerda para levantar essa bandeira aqui. Eu não consigo enxergar nomes muito fortes que consigam carregar a bandeira da esquerda, porque na cabeça do alagoano eu vejo, por exemplo, que a imagem do Lula está muito mais próxima do Renan Calheiros do que a de qualquer outro candidato de esquerda. Deputado federal Paulão, Basílio Cristópolis... O Paulão, sim, mas vai ser complicado também, porque se você for analisar estatisticamente, o Paulão ele não tem um alto índice de popularidade na capital. A base eleitoral do Paulão está no interior. Então, quando eu comento que a imagem do Lula está muito mais próxima do MDB aqui, é partindo desse pressuposto. Quantas pessoas do MDB, utilizando essa estrutura dos calheiros, eles conseguem eleger e só com a estrutura do PT local? O Lula ele consegue alavancar mais o MDB partindo dessa estrutura do Calheiros, e não do PT local. Eles não conseguem lançar. Quantas pessoas do PT a gente tem na Assembleia Legislativa? Hoje, nenhuma. O PT de Alagoas, ele consegue fazer isso? Ele consegue utilizar essa força? Infelizmente, não, para isso, para transferir. Agora, quantas pessoas do MDB ligadas ao Renan ele consegue? Então, o meu ponto está meio assim. Não adianta a gente ficar só preso a uma pessoa. Quando a gente tenta partir de projetos, a gente precisa de números, a gente precisa de coligações. Só um não consegue. Por mais que a gente tenha hoje o Paulão, somente o Paulão não consegue carregar a bandeira da esquerda inteira nas costas por Alagoas. A gente precisa aumentar isso. Se a gente pensar que Alagoas precisa aumentar a esquerda. Professora Augusta Teixeira, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço o convite, estou à disposição, qualquer coisa. Foi um prazer ter essa conversa com vocês. Prazer nosso. Muito obrigada. E aqui a gente encerra este debate que, na minha opinião, acho que você concorda também, foi bem esclarecedor dessa visão, né, que com a palavra desta edição, se propôs fazer essa análise mais abrangente, essa análise sobre essa óptica da ciência política. E, para finalizar, o de sempre, né, para a gente pensar um pouco. É o momento em que as pessoas mais faltam com a verdade. No original é a hora em que os homens mais mentem. Após uma caçada, durante uma guerra e antes de uma eleição. Otto von Bismarck. Até.